Sabe quando a gente fica cansado assim da vida, meio que exausto mesmo, cansado de tentar, porque a gente luta, 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 faz e ainda assim parece que as coisas não dão certo. A gente começa a ficar exausto, exausto de tentar, mas essa exaustão não é só emocional, sabe? Ela acaba sendo física também. A gente começa a ficar sem energia, sem ânimo no nosso dia a dia. Isso está acontecendo com você? Há um tempo atrás tinha um comercial que acho que era um comercial de banco, algo do tipo, onde tinha um garoto e a mãe tentava acordar esse garoto todos os dias. O garotinho ali por volta de uns 7 anos de idade para poder ir para a escola. E toda vez que ele ia acordar para a escola era aquela tortura, né? Quem tem filho pequeno sabe bem como é. A criança não quer, simplesmente não quer levantar cedo para poder ir para a escola. Mas aí tem acho que as férias chegam, algo do tipo, e eles vão viajar. Ou eles vão fazer um passeio, algo do tipo. E aí essa mãe vai acordar essa criança e quando ela chega no quarto dessa criança, ela já tá pronta, já tá tipo com mochila nas costas, no mesmo horário que teoricamente ela teria que acordar para poder ir para a escola. O que eu quero trazer com essa história para vocês? Às vezes, a gente se sente tão cansado, tão exausto da vida, assim, porque a gente está querendo fazer demais aquilo que não nos faz bem, aquilo que não está alinhado com a nossa essência, sabe? Com aquilo que a gente realmente quer para a nossa vida. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo. Você vai entender, você vai buscar entender, pelo menos, o que realmente está alinhado com a sua essência e o que você realmente quer para a sua vida. Eu sou Scarlett Ribeiro, terapeuta e mentora de inteligência emocional. E aqui você aprende a ter uma vida emocionalmente mais leve, com relacionamentos mais saudáveis. Esse é o nosso terceiro vídeo da série 6 meses para uma nova vida. E a gente entende aqui que se você quer realmente mudar a sua vida em 6 meses e deixar essas mudanças definitivas, não ser aquele negócio que você começa, mas aí desiste no meio do caminho e no final das contas nada muda. Para que isso não aconteça, a gente precisa de trabalhar primeiro, antes de mais nada, e assim, com certeza absoluta, a nossa mentalidade. E foi exatamente isso que a gente começou a ver ali nos 2 primeiros vídeos dessa série. No primeiro vídeo a gente entendeu a importância por trás do nosso subconsciente mesmo, sabe? De crescer em silêncio. Não é aquele negócio da boca para fora, ai, não divide com ninguém, não. Tem questões muito mais profundas que isso. Se você ainda não viu esse vídeo, eu te aconselho aí, é só você entrar lá na nossa playlist, entra no nosso canal, vai lá em playlists, você vai encontrar essa série, 6 meses para uma nova vida. E nesse primeiro vídeo a gente entendeu isso, sabe? Quais os motivos por trás da importância realmente de crescer em silêncio. No segundo vídeo, você entendeu que não, a vida não é uma linha linear, as mudanças não acontecem de uma forma linear. E você também conseguiu entender o porquê que isso acontece na nossa vida. Por que muitas vezes você começa, mas você para no meio do caminho. Quando você entende realmente o que tem por trás desses 2 primeiros vídeos, cara, se você conseguir entender isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Assim como o vídeo de hoje, ele também é extremamente importante se você está querendo mudar de forma definitiva mesmo na sua vida, sabe? Sem ser aquele negócio que você fala assim, sabe, virada de ano? Que você fala, esse ano eu vou mudar. E aí o ano passa, chega no final do ano e você não mudou nada. Não, não é isso que a gente quer para aqui. E se você conseguir realmente extrair o ouro que tem dentro desses vídeos, a sua vida vai mudar. E assim, vai mudar drasticamente. Nos primeiros vídeos, a gente veio falando sobre mentalidade justamente para você se preparar, para você não se sabotar ao longo do processo dessas mudanças que estão por vir na sua vida, tá? Hoje a gente continua falando sobre mentalidade, porque querendo ou não, é a base de toda mudança realmente na nossa vida. Mas também vamos ter exercícios práticos, tá, querida? E o primeiro deles é: o que você realmente quer para sua vida? Vocês sempre vão me ver fazendo essa pergunta aqui no nosso canal, justamente porque a gente não aprendeu na nossa vida que a gente tinha que ter claro o que a gente realmente queria para nossa vida. E aí muitas vezes você está se sentindo cansado, exausto, porque você está fazendo muito de algo que você não quer para sua vida, lembra que eu falei?
Só que às vezes você acredita realmente do fundo do seu coração que você está querendo aquilo. Você já vai entender. Muitas vezes a gente acha que quer aquele determinado objetivo e a gente trabalha, a gente luta, a gente vai atrás para poder conseguir aquele objetivo e aí parece que nada dá certo. Se isso está acontecendo, está na hora de desacelerar. Lembra do segundo vídeo? Está na hora da gente desacelerar e realmente pensar o que eu realmente quero para minha vida. Por que isso é importante, gente? A maioria de nós, por não sermos ensinados a desejar aquilo que a gente realmente quer desde criança, a gente se confunde, realmente se confunde. Quer ver um exemplo, assim, que a gente vê no nosso dia a dia, a rodo? É aquela pessoa que quer muito ser famosa. E aí, quando ela consegue a fama, ela trabalha duro, trabalha demais e ela consegue a fama, tá? Ela conseguiu aquilo que ela queria. E aí, quando ela consegue a fama, ela entra em uma depressão, ela começa a usar drogas, ela se perde de si mesma, ela se perde da sua essência. O que tem por trás disso, gente? Ela ela realmente acreditou do fundo do coração dela que ela queria fama. No entanto, o que ela realmente devia estar querendo, e a gente vê isso muito assim em história de artistas, pessoas que a gente admira muitas vezes, o que ela realmente queria era ter atenção, era ser amada, era ser vista, era ser validada. Muitos desses artistas, na infância, não tiveram isso. Na verdade, eu acredito que a maioria desses artistas que acabaram conseguindo fama e acabou viciando em drogas ou teve depressão e, né, se afundou. A maioria deles, na hora que você for olhar a infância dessas pessoas, foi uma infância solitária, foi uma infância onde ela não teve essa validação, esse reconhecimento, esse amor, sabe? E aí ela vai atrás disso, ela acha que ela quer a fama. Só que, na verdade, o que ela tá querendo é justamente essas coisas que eu falei aqui para vocês, esses pilares de amor, atenção, validação, reconhecimento. E muitas vezes isso também acontece com a gente. Às vezes a gente fala que quer muito uma determinada coisa, só que aí quando a gente vai olhar, aquele desejo ele não é genuíno nosso. Ou realmente ele vem de outra pessoa. É aquela pessoa que ela faz uma formação, vai para a faculdade e aí ela fala, eu quero muito ser médica. Aí na hora que você pergunta para ela, você realmente quer ser médica? Na hora que ela para analisar, ver tudo na vida dela, assim, o desejo genuíno que vem assim da essência dela, ela percebe que, na verdade, ser médica, ela tá ali fazendo aquele curso para ser médica porque os pais dela esperam isso dela. Às vezes ela fala que quer ser médica porque lá na infância ela viu o avô, a avó, o tio, o primo, uma pessoa que ela amava muito, doente, e aí ela não conseguiu, ela se sentiu impotente, não conseguiu fazer nada para poder salvar aquela pessoa, e aí ela vai e se movimenta nesse direcionamento de ser médica para salvar pessoas, porque para tirar essa impotência que ela tem de dentro dela, sabe? Sendo que ela poderia fazer isso de diversas formas, mas ela só tem ali naquela visão isso, sabe? Aí quando você realmente questiona para ela, você quer ser médica? Aí ela avalia, opa, peraí, eu nem me dou. Tem gente, que vai para isso, vai para essa profissão e fala assim, é o meu sonho de vida, e a pessoa sequer consegue lidar com a morte, ela sequer consegue lidar com o sangue, ela sequer consegue lidar com as situações pesadas que tem por trás da medicina. Então, quando ela não tem muito claro o que ela quer, ela realmente vai falar, não, é isso que eu quero, é o meu sonho de vida, percebe? E às vezes não é aquilo que está alinhado à essência dela, ou às vezes ela consegue encontrar caminhos mais fáceis de realizar aquilo que está alinhado com a essência dela. E aí, como descobrir isso, né? Se você, por exemplo, está esperando isso de uma determinada profissão, você vai se questionar, quando eu alcançar sucesso nessa profissão, o que eu vou ter que realmente vai me agradar? E aí, na hora que você conseguir entender isso, você vai perceber quais são os pilares, o que tem por trás, o que você realmente quer. Eu já dei esse exemplo aqui anteriormente para vocês, do meu próprio exemplo. Onde eu estava ali no Instagram, estava me esforçando, fazendo, né, tudo ali, porque eu realmente acreditava que era
aquilo que eu queria para minha vida, sabe? E aí, na hora que eu sentei e pensei, o que é que eu realmente quero? Aí eu entendi que, opa, peraí, eu não quero ter fama, mas eu quero impactar a vida das pessoas. Eu quero levar para as pessoas esperança, eu quero levar para as pessoas fé, eu quero levar para elas leveza mesmo, sabe? Porque eu já estive no lugar delas e eu entendi que isso é a minha missão de vida. A partir do momento que eu saí daquele lugar de dor, daquele lugar de depressão, daquele lugar ruim, pesado da minha vida, na hora que eu entendi que eu podia sair daquilo ali, que me deu esse gás de esperança, eu falei, não, é isso que eu quero levar para as outras pessoas. E aí, na hora que eu entendi o que eu realmente queria, eu percebi que havia outras formas de eu fazer isso. Havia outras formas de eu levar essa mensagem para vocês. Então, vocês precisam se questionar por trás desse objetivo que você quer. Quando você conquistar esse objetivo, o que é que você espera sentir desse objetivo? Na hora que você entender o que é que você espera sentir, e olha isso, presta bem atenção nisso. O que que você espera sentir? O sentir, ele está diretamente ligado à nossa essência, ao nosso propósito de vida. É justamente os sentimentos que aquilo gera na gente que mostra que a gente está no caminho certo ou no caminho errado. Então, se você está em direção a um objetivo que você diz que quer na sua vida, mas aquilo tá pesado, tá difícil, tá te causando dor, opa, pera, tá na hora de dar 2 passos para trás. Tá na hora de você parar e repensar o que eu realmente quero para minha vida. Eu dei aqui alguns exemplos correlacionados a trabalho, mas isso é válido para tudo na vida. Então, se você quer morar fora do país, você vai se questionar por que eu quero morar fora do país. Será que é uma fuga emocional minha? Será que eu tô querendo apagar quem eu fui, construir tudo do zero? O que é que tá por trás disso? Ah, eu quero ter dinheiro, Scarlett, eu quero ser milionária. Se questione. O que tem por trás disso? Se você quer ser milionária, por que você quer ser milionária? O que você vai realizar quando você for milionária? Quais são as coisas que você vai conquistar? Qual que é o lugar que você vai ir? Qual que é os sonhos que você vai realizar? É na hora que você ter essas respostas na ponta do lápis que você vai entender o que você realmente quer por trás dessa vontade sua de ser milionário. Para relacionamento, às vezes você tá num relacionamento bem meio merda, bem ruim mesmo. E você fala, ah, Scarlett, é que eu não quero mais ter esse relacionamento, eu quero ter um relacionamento diferente. Beleza. Que tipo de relacionamento você vai querer? Que relacionamento diferente é esse que você está querendo? E aí é importante também, quando a gente vai escrever ali, né, o que a gente realmente quer para nossa vida, que você saiba pedir. Muitas vezes a gente, né, quer aquele objetivo ali, só que a gente pede totalmente errado, seja para Deus, seja para o universo, seja para que for que você acredita, você ecoa uma energia totalmente errada. Vou te dar um exemplo. Às vezes você está num relacionamento ruim e você quer trocar esse relacionamento, você quer mudar esse relacionamento, seja com a mesma pessoa, seja com uma pessoa diferente. Você, ao invés de focar naquilo que você realmente quer, tipo, eu quero um relacionamento saudável, um homem carinhoso, um homem cavalheiro, ou mulher, né, no caso também. Eu quero uma pessoa cavalheira, eu quero uma pessoa companheira, eu quero me sentir confortável ao lado dessa pessoa, eu quero me sentir segura ao lado dessa pessoa. Em vez de você focar nisso, você foca no quê? Ah, não, eu não quero uma pessoa que faça XYZ. Eu fiz esse exercício com uma cliente minha esses dias, né? E aí, na hora eu fui e falei pra ela assim, o que você realmente quer de um relacionamento? Aí ela foi e escreveu lá assim, eu não quero me sentir sozinha. Opa, peraí. Ela tá focando na coisa errada. Ao invés de focar naquilo que ela realmente quer, que é ter uma pessoa companheira, se sentir completa, se sentir realmente que tem alguém ali caminhando junto com ela focou naquilo que ela não queria. Então, isso é extremo. Gente, se vocês entenderem isso, real, assim, se entender isso, muita coisa vai mudar na sua vida. Vai virar, é uma chave que vai virar, que vai mudar toda a sua vida. Não foca naquilo que você não quer, sabe? Não foca, de jeito nenhum. Então, na hora que você escrever aquilo que você realmente quer para sua vida, vai naquilo que te direciona, que te gera sentimentos bons. Lembra que eu te falei dos sentimentos que são ligados à sua essência? Você tem que ir para aquilo que direciona você para um sentimento bom, não aquilo que te direciona para um sentimento ruim. E é fácil de identificar isso.
É igual eu estava fazendo com essa cliente, né? Eu perguntei para ela, quando você lê esse trecho, eu não quero me sentir sozinha, qual que é o sentimento que isso gera em você? É um sentimento bom de completude ou é um sentimento de abandono, de solidão? Aí ela foi me respondeu, de solidão, né? Aí eu falei, pois é, então tá errado. Então, se você tá nessa comigo, você quer gerar essas mudanças aí na sua vida, escreve aqui nos comentários algumas coisas, pelo menos 3 coisas que você realmente quer na sua vida. E na hora que você escrever, eu vou avaliar, tá? Eu vou avaliar comentário por comentário para saber se você está pedindo certo para o universo, para Deus, ou se você está pedindo errado, tá? Então escreve aqui embaixo que eu vou avaliar e te falo. Aquilo que você escrever, do que você realmente quer, precisa te gerar um sentimento bom. Não pode jamais te gerar um sentimento ruim. Então, não é falar assim, eu quero me mudar para fora do país e lá por fundo, lá por trás, tá aquele sentimento assim, porque eu quero fugir da minha família, eu quero fugir dos meus traumas. Distância nenhuma vai apagar seus traumas, distância nenhuma vai apagar a dependência emocional que você tem. Dei o exemplo da viagem, vou te dar um exemplo agora correlacionado a trabalho, a dinheiro, tá? A dinheiro, principalmente dinheiro. A pessoa fala assim, que eu quero ter dinheiro para poder pagar as minhas dívidas. Opa, peraí. Percebe que o sentimento que isso gera é um sentimento de incapacidade? Não é um sentimento bom. Então, na hora que você for lá desejar o que você realmente quer e for escrever, você vai falar, eu quero ter dinheiro para fazer uma viagem XYZ, eu quero ter dinheiro para... e outra coisa também, não escreve assim, eu quero ter dinheiro para poder ajudar meu tio, minha mãe e minha filha de 30 anos de idade. Não, sabe por que que não? E pode parecer um pouco egoísta, mas não é isso, tá? Por que que não? Às vezes, você não tem dinheiro nem para si. Você não tem dinheiro para poder cuidar do básico seu. Mas aí você está querendo dinheiro para ajudar XYZ. Isso é incoerente. Dentro de você, vai ressoar essa incoerência. E nesse momento, você não vai conseguir se direcionar para esse lugar, sabe? Você não vai conseguir se direcionar para esse lugar de fazer dinheiro suficiente só por esses motivos. Então, primeiro vem a sua existência, suprir a sua existência, no caso de você ter filhos pequenos, suprir a existência dos seus filhos, da sua família dentro de casa, tá? A família que eu falo é você, seu marido, seus filhos, ou você, sua mulher e seus filhos, tá? Primeiro suprir a necessidade deles, para depois suprir a necessidade externa dos seus parentes. Parentes que eu falo, eu estou considerando aqui que todos vocês são adultos, então todos vocês têm a sua própria família. E parentes que eu falo são as pessoas que estão do lado de fora. Seriam os pais que não moram mais com vocês, os primos, os irmãos, os tios. Só depois de você suprir a sua necessidade que você vai se direcionar para suprir a necessidade deles. Então, aprendeu a entender o que você realmente quer com o dinheiro? É aquilo que você vai realizar com aquele dinheiro. E antes de colocar lá ajudar fulano e beltrano, você vai primeiro colocar os seus sonhos, as suas prioridades, só depois você vai colocar essa questão de ajudar pessoas externas, tá? Que estão do lado de fora. Bom, eu já dei aqui alguns exemplos correlacionados a dinheiro, a relacionamento e também a trabalho. Acho que são os 3 principais pilares da vida, né? Na verdade, tem saúde também. Saúde é a mesma coisa, tá, gente? É simples de você saber se você está no caminho certo ou errado quando você escreve o que você realmente quer. É você realmente se concentrar nos sentimentos que aquilo que você escreveu te gera. Então, na hora de escrever, não escreva, eu não quero mais ser uma pessoa doente. Não é esse o caminho. Você vai escrever, nossa, eu sou tão saudável, sou tão grata por ser saudável, por poder conseguir fazer XYZ que antes eu não conseguia por conta de tal dor que eu sentia. Conseguiu entender? É esse fio da meada. Mas, para quem não conseguiu entender e tá com alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês escrevam aqui embaixo nos comentários 3 coisas que você realmente quer para realizar para sua vida, que eu vou estar revisando os seus comentários depois, tá bom? Tudo isso que eu tô trazendo aqui nessa série para vocês, eu já passei. Lembra que eu falei com vocês que eu já tive depressão e tudo mais? Então, eu já estive no fundo do poço, querida. E eu fiz, né, essa série de 6 meses para mudar de vida, é um resumo de tudo que eu fiz nos últimos anos
realmente para poder gerar mudanças na minha vida. E aí, por conta dessa experiência própria, eu tenho algumas dicas para vocês, tá? A primeira delas é que você precisa todos os dias de fazer algo, dar um passo em direção àquilo que você realmente quer. E eu falo para você dar esse passo ali nas 3, 4 primeiras horas do seu dia, colocar isso como se fosse uma prioridade mesmo do seu dia. Por quê? Esse desejo seu, esse objetivo que você realmente quer, ele vai funcionar na sua vida como se fosse um GPS, sabe? Sabe quando você colocou um destino ali no seu GPS e aí você tá caminhando ali para aquele destino. Só que aí tem uma hora que você vira uma rua errada. Aí o GPS fala assim, recalculando rota. Então, quando você coloca todos os dias ali uma pílula, um passo para você dar em direção àquilo que você realmente quer, isso faz com que no dia que você não estiver bem, que você se esquecer desse objetivo, no dia seguinte, aquela pílula vai te cobrar mentalmente. E aí você vai recalcular a rota para poder ir novamente em direção àquilo que você quer. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tem um objetivo, e é aquele objetivo X. E aí a gente faz planos, a gente determina quais são os hábitos que a gente precisa de criar para poder se direcionar para aquilo. Só que aí você coloca só no papel. Você não coloca um hábito diário, sabe? Você coloca só no papel. Aí acontece alguma coisa, você fica triste, você termina o relacionamento, acontece alguma coisa ruim. Você se perde totalmente do seu objetivo. Quando você coloca esse pequeno hábito diariamente, essa pílula, para te lembrar o lugar para onde você está direcionando, é muito mais fácil você continuar caminhando, dando pequenos passos que vai te aproximar de ter aquele resultado final. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o seu desejo é ter uma saúde melhor, seja ela física, seja ela emocional. Se você coloca ali, dentre as 3, 4 primeiras horas do seu dia, um hábito que vai te aproximar de ter esse resultado e você coloca isso como uma prioridade para você fazer todos os dias, isso vai fazer com que você consiga chegar nesse resultado mais rápido. Isso vai acelerar demais o seu processo. Então, são pequenos hábitos. E não precisa realmente, gente, é pequeno mesmo, sabe? Não precisa ser algo grandioso, não. Então, vamos supor que é realmente a saúde que você quer. Só o fato de você acordar e colocar como uma das primeiras coisas que você faz no seu dia, logo depois de escovar os dentes, tomar uma suplementação, aquilo já é um passo para você se aproximar de uma saúde melhor, percebe? Às vezes é a questão do relacionamento mesmo. Eu quero cultivar um relacionamento com o meu parceiro melhor. Você acordar e nas 3, 4 primeiras horas do seu dia, você dar um bom dia, você dar um abraço, você dar um carinho, aquilo ali já te encaminha, já te aproxima do desejo que você quer. Caso fique alguma dúvida para vocês também podem comentar aqui embaixo, que eu te ajudo a encontrar esse pequeno hábito que você pode fazer ali dentro das 3, 4 primeiras horas da sua vida, do seu dia, da sua vida não, do seu dia, para você se aproximar desse resultado. Mas é isso que eu te falei, não precisa ser algo grande demais, pode ser algo pequeno. Se é saúde, se você ainda não consegue fazer um exercício físico, tome uma suplementação, já vai ajudar demais. E a segunda dica, gente, presta atenção nisso, que isso é fundamental. Se você tá aqui, talvez você tenha se linkado a mim energeticamente. E eu, há um tempo atrás, era o tipo de pessoa que acreditava muito no esforço, no que você precisa sangrar para você ter um resultado real. Eu era a mulher guerreira. Então, se você se identifica com essa pessoa que tem que se esforçar o tempo todo, tudo tem que ser difícil para você, querida, presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Cuidado com as distrações. Muitas vezes, se você tem essa crença, se isso é forte em você, você vai se manter ocupada demais, mas pouco produtiva. Você vai ser aquela pessoa que vai fazer 1001 coisas no dia, vai chegar no final do dia e vai falar, ué, eu não fiz nada. Porque você realmente não fez nada do que realmente era importante. Então você precisa de definir prioridades na sua vida
e tomar muito cuidado, principalmente quando você estiver caminhando para esse objetivo que você realmente quer. Se você não chegou nele até hoje, é porque tem algumas crenças, alguns traumas, alguns bloqueios aí por trás dele. A gente já discutiu isso em outros vídeos. Então, toda vez que você estiver se direcionando para eles, você vai tender a se sabotar. E se você tem a crença do esforço, pode garantir. Muitas vezes você vai se manter ocupada ao invés de produtiva. Você vai fazer literalmente dezenas de coisas ao longo do seu dia, mas nada que te aproxima daquilo que você realmente quer. Então é muito importante você ter prioridades e ir tirando também essa crença aos poucos do esforço, sabe? Se você tem essa crença, se você percebe que tudo na sua vida é mais difícil para você, entenda, não, você não precisa de sangrar para ter determinado resultado na sua vida. Existem inúmeras possibilidades disponíveis para você. Só que aí você, por ter essa crença, geralmente vai sempre escolher o caminho mais difícil. Então é algo também que você tem que parar, já fica como uma dica bônus, uma terceira dica, você tem que parar e avaliar se aquele caminho que você está escolhendo, ele é realmente o melhor, sabe? O meu marido, quando ele tinha muito essa crença de esforço há um tempo atrás. E a gente gosta muito de fazer trilha, fazer passeio no meio da natureza e tal. E aí eu brincava com ele. Toda vez que ele escolhia, se a gente chegava numa trilha, tinha uma bifurcação, tinha caminho A e o caminho B para ir. Se ele falasse assim, vamos pelo caminho B, eu falava, vamos pelo caminho A. Porque eu já sabia que o caminho dele era sempre o caminho mais difícil, o caminho do mais esforço. Eu tinha essa crença do esforço, mas a dele era ainda mais pesada que a minha. Então, sempre se questionando, esse caminho que eu tô indo, ele é o mais fácil? Ele é o que vai realmente me guiar para o lugar que eu quero estar, para aquilo que eu realmente desejo para minha vida? Sempre se questiona isso. Pelo menos uma vez na semana você tem que fazer esse questionamento. E sempre toma muito cuidado para que você não se torne a pessoa ocupada ao invés de produtiva. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. A nossa série continua, tá bom? Ainda tem alguns vídeos a serem gravados, então se você não me segue, já passa a me seguir para quando esses vídeos virem ao ar, você se despertar para eles, tá? E coloca aqui embaixo também algum insight, alguma virada de chave que esse vídeo te trouxe. Quando você compartilha isso comigo, isso me faz entender se eu estou no caminho certo ou não. Eu te espero no próximo vídeo.